Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje de Power BI a gente vai aprender uma função muito importante aqui do Power BI, que é a função Related, que é basicamente a função que permite a gente buscar informações em outras tabelas, que é como se fosse o PROC-V dentro do Excel aqui no Power BI, beleza? Então se quiser acompanhar, lembra de ficar até o final da aula e baixar aqui na descrição, usando o link que eu coloquei, a planilha para acompanhar do conforto da sua casa, beleza? Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal aqui para receber toda terça, quinta, sexta e domingo conteúdos novos de Excel, VBA e Power BI, beleza? Outra coisa que eu vou te pedir também, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, ajuda muito a gente que está produzindo conteúdo gratuito aqui sempre para vocês a compartilhar esse conteúdo ainda com mais pessoas, beleza? E para fechar, eu vou deixar um presentinho tanto aqui na descrição do vídeo quanto no final da aula, que é um mini curso de Power BI para você conseguir sair do zero do Power BI e conseguir já montar um relatório que impressiona, beleza? Então, basicamente, vou deixar aqui embaixo na descrição no final do vídeo. Então, vamos agora para o conteúdo da aula. A ideia aqui é a seguinte, eu tenho duas planilhas. Eu tenho uma planilha de vendas, que tem as informações aqui das vendas aqui da empresa. Então, por exemplo, eu tenho aqui qual foi o código, o SKU do produto vendido, qual foi a quantidade vendida, qual foi a loja da venda, a data da venda, o código do cliente que fez aquela compra e assim por diante. Só que vamos lá. Aqui eu não tenho muita informação sobre o produto dentro dessa tabela. Eu tenho aqui só qual é o código daquele produto. Só que na minha outra tabela, na tabela de cadastro de produtos, eu tenho mais informações complementares sobre os produtos. Então aqui eu também tenho o código de cada produto, mas eu também tenho o nome daquele produto, eu tenho qual é a marca dele, eu tenho a categoria, eu tenho o preço unitário e o custo unitário. Então aqui é uma tabela pequena, ela tem um tamanho bem pequeno, ela tem mais ou menos 20 linhas aqui, só que ela tem informações complementares que eu não tenho na minha base de vendas, beleza? Só que apesar da tabela de vendas ser uma tabela gigante, ela não tem muitas informações sobre os produtos aqui. Então é por isso que a gente vai usar a fórmula Related para puxar informações de uma tabela para outra. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui, por exemplo, eu sei que aqui, nessa primeira venda aqui, alguém comprou 5 unidades do produto 1001. Só que se eu quiser saber, por exemplo, qual foi o preço que a pessoa pagou nesse produto, eu vou conseguir puxar essa informação da outra tabela usando a função Related, beleza? E aí, para a gente conseguir usar essa função Related e poder puxar uma informação de uma tabela para outra, o primeiro passo muito importante é, essas duas tabelas têm que ter relacionamento entre si, beleza? Então lembra, as tabelas no Power BI, para você poder juntar informações de várias tabelas no único relatório, para você poder puxar informação de uma tabela para outra, elas têm que estar relacionadas. Então a gente vai vir já na guia modelo e criar os relacionamentos entre as tabelas. Se você ainda não sabe relacionamento, não tem problema nenhum, pode acompanhar essa aula que você vai conseguir e no final da aula eu vou te recomendar um vídeo que é exclusivamente sobre relacionamentos e como criar relacionamentos do zero no Power BI, tranquilo? Beleza, vamos lá. Então aqui é o seguinte, imagina que eu esteja aqui no meio da minha tabela de vendas. Estou aqui no meio, olhei aqui uma venda. Opa, produto 1008. Produto 1008, quem comprou foi o cliente 168. Também não sei o nome dele, mas eu sei o código dele. Vamos lá, produto 1008, eu quero saber quanto que a pessoa pagou nesse produto. Como que eu faço isso? É só vir aqui no cadastro de produtos, que também tem aqueles mesmos SKUs, tem os mesmos códigos. E aqui, produto 1008, beleza, tá aqui. É a Smart TV LED, Full HD, beleza. E o produto dele, o preço dele aqui é R$2.000. Então aqui eu já consigo saber direitinho qual que é a informação daquele produto, beleza? Então, nosso objetivo vai ser, por exemplo, pegar o preço e calcular ele na nossa tabela de vendas. Então, basicamente, pegar uma informação de uma tabela e jogar aqui para outra. Então, vamos dar um pulinho aqui na nossa guia modelo, porque para a gente conseguir puxar a informação de uma tabela para outra, as duas tabelas precisam estar relacionadas. E lembra como que vai funcionar o relacionamento aqui no Power BI? Para eu relacionar duas tabelas, primeiro, elas têm que ter uma coluna em comum. Então, por exemplo, qual é a coluna que essas duas tabelas, base de vendas e cadastro de produtos, têm em comum? É a coluna justamente aqui do SKU, porque eu sei o produto que foi vendido na minha base de vendas olhando para o código, olhando para o SKU. Aqui no cadastro de produtos eu também sei qual que é aquele produto, por exemplo, olhando para o código aqui no SKU. Então, é a mesma coluna que as duas têm, beleza? As mesmas informações. Então, eu vou clicar aqui no SKU, na base de vendas, tanto faz se eu vou clicar aqui na base de vendas ou se eu vou clicar na cadastro de produtos, tanto faz por onde eu começo. Vou clicar, por exemplo, na base de vendas, clico aqui no SKU e vou clicar, puxar o mouse até soltar em cima do SKU da outra tabela, beleza? Cliquei, soltei. Vou fazer aqui de novo de outra forma. Vou clicar aqui com o botão direito e excluir esse relacionamento. Vou confirmar aqui. De novo, tanto faz de onde para onde eu vou criar esse relacionamento. Posso começar aqui pelo cadastro de produtos, clicar aqui no SKU e
soltar no SKU da base vendas. Beleza. Então, ele basicamente criou um relacionamento entre essas duas planilhas, beleza? Se você quiser passar o mouse aqui e conferir se está certinho, se ele conectou o SKU com o SKU. Basicamente, qual que é a ideia? Lembra aqui que diferença faz esse relacionamento. Agora, para cada um dos produtos, ele sabe exatamente qual é esse produto olhando pelo SKU. Então, eu falei para ele que o SKU dessa tabela é o mesmo SKU que está nessa tabela. Então, ele vai olhar aqui, ele vai conseguir saber, através do SKU, qual é o nome do produto, qual é o preço dele e assim por diante. Então, vamos lá. Imagina que aqui na nossa tabela de vendas, eu quisesse saber de cada um desses produtos que aparecem aqui, qual que é o preço. Então, eu vou usar a fórmula Related, que vai puxar informação para mim de uma tabela para outra. Então, eu vou clicar aqui ó, com o botão direito, beleza, dentro da tabela, e eu vou criar uma nova coluna, e essa nova coluna vai me dizer aqui, em cada linha, qual é justamente aquele preço do produto. Então, eu vou criar uma nova coluna aqui do lado, e essa nova coluna vai ser, por exemplo, uma coluna de preço unitário, beleza? Então, eu vou chegar aqui em cima da minha barra de fórmulas e vou escrever aqui preço unitário. Sempre evita colocar acento, cedilha, esse tipo de caractere especial dentro das colunas, porque às vezes o Power BI dá uma reclamada, beleza? Então, preço unitário igual a... E aí, vamos lá. Eu quero puxar uma informação que está na outra tabela e trazer aqui para a tabela de vendas. Então, vai ser a função Related, beleza? Related, e aperto o Tab para abrir a fórmula. Então, o único pré-requisito para eu poder usar essa fórmula, poder puxar informação de uma planilha para outra, é essas duas planilhas estarem relacionadas. Tranquilo? Como elas estão relacionadas, eu já posso especificar direto qual é a coluna, tem os valores que eu quero puxar, que é a coluna de preço unitário da outra tabela de produtos. Então, clica aqui nessa coluna, aperta o Tab, que ele vai preencher para a gente automaticamente o nome daquela coluna, beleza? Fecha o parênteses e aperta o Enter. Dá uma olhada no que vai acontecer, ó. Ele vai buscar aqui para mim, para cada um dos produtos, por exemplo, ó, vamos procurar aquele 1008. Lembra que o 1008 custava R$2.000? Se a gente olhar aqui, 1008 custa R$2.000. E aí, como que eu faço para conferir se está tudo certinho? Por exemplo, ó, ele está falando que o produto 1021 custa R$3.000. Vamos conferir, ó. Vou clicar aqui na outra tabela de produtos, 1021 custa R$3.000, está certinho. Então, basicamente, o que ele fez com essa função Related? Ele fez o seguinte, para cada linha da minha tabela, ele olhou qual era o SKU que estava escrito aqui na venda, ele foi lá na tabela de cadastro de produtos, olhou, SKU, por exemplo, 1001, vai ser 2.600, beleza. Ele fez isso para a primeira linha. Depois, deixa eu pegar uma linha aleatória aqui. Ele pegou aqui o produto 1023 e ele procurou, beleza, deixa eu procurar. Qual é o preço do produto 1023? Como que ele vai fazer isso? Ele vai voltar no cadastro de produtos, olhar, cadê 1023, 1023, 1023, ele vai achar 1023 e vai falar, beleza, custa R$1.500 e essa é a resposta que ele vai encontrar pra gente, beleza? Então tá lá, se a gente voltar aqui na planilha, se a gente procurar aqui embaixo e encontrar um 1023, por exemplo, ó, 1023 custa R$1.500. Então, para cada linha da tabela, ele faz uma busca diferente na nossa tabela de produtos, beleza? Show de bola. E agora, o que eu ganho trazendo o preço unitário para cá? Porque o preço unitário eu conseguia conferir ali. O que eu ganho agora trazendo o preço unitário para cá, por exemplo, é que eu consigo calcular mais informação. Por exemplo, ó, repara que eu tenho aqui uma coluna com a quantidade de produtos que foram vendidos. Além da quantidade de produtos que foram vendidos, eu tenho uma coluna com o preço de cada produto. Então, com essas duas informações, quantidade vendida e preço unitário, eu consigo calcular, por exemplo, o faturamento total de cada uma das vendas. Então, por exemplo, aqui, nessa venda, foram vendidas 4 unidades de um produto que custa R$1.500. Então, quer dizer que a pessoa pagou, ao todo, R$6.000. Como que eu faço essa conta? Quantidade vendida vezes o preço unitário. Então, vamos criar uma nova coluna para calcular o faturamento total. Então, para criar uma nova coluna, vou clicar aqui na minha tabela com o botão direito, clicar aqui em nova coluna e vou colocar aqui em cima. Vou colocar, por exemplo, faturamento na venda vai ser igual. Aí vou colocar justamente as colunas que eu quero multiplicar. Quantidade vendida vezes o preço unitário. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade vendida, apertei o Tab para ele preencher para mim, vezes o preço unitário. Pronto, show de bola. Apertei o Enter e dá uma olhada no que ele vai fazer. Ele vai calcular aqui para mim, para cada uma das linhas da tabela, a quantidade vendida vezes o preço unitário que dá o faturamento total. Então, por exemplo, 5 unidades de um produto que custa R$2.600 dá um todo de R$13.000. Se eu descer aqui para ver outros exemplos, ó, 2 unidades de um produto que custa R$1.400 vai dar R$2.800 e assim por diante. Então, para cada linha, repare que ele vai fazendo um cálculo separado. 2 vezes 1.400 vai dar 2.800. Se eu pegar aqui algum outro, por exemplo, 2 vezes 1.750 vai dar 3.500 e assim por diante. Então, ele vai fazendo esse cálculo linha por linha da nossa tabela. Vamos lá. Só que
Até uma dica legal aqui que é o seguinte, repara que para a gente calcular o faturamento na venda, a gente teve que criar duas colunas separadas. Quais colunas separadas? Primeiro, puxar o preço unitário, depois calcular o faturamento, que era a quantidade vendida vezes o preço unitário. Só que ficar criando muita coluna aqui no Power BI não é tão legal, porque você começa a deixar a sua planilha muito pesada. Então o legal aqui dessa fórmula related é que a gente vai conseguir usar ela de uma forma um pouquinho mais inteligente. Vamos tentar pensar. Vou fazer o seguinte, eu vou excluir essas duas colunas que eu acabei de criar, beleza? Faturamento na venda, ó, vou clicar com o botão direito, vou clicar em excluir e excluir aqui de novo. Beleza. Mesma coisa com o preço unitário. Vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em excluir e vou confirmar que eu quero excluir. E aí aqui a ideia é a seguinte, repara que, imagina que, por exemplo, eu quisesse calcular aquele faturamento na venda, só que de uma forma mais inteligente. Que forma mais inteligente? Eu quero calcular, que eu quero criar aquela coluna de faturamento na venda sem precisar ficar criando várias colunas, preço unitário, faturamento na venda e assim por diante. Então eu vou criar uma nova coluna aqui, vamos tentar pensar num jeito mais inteligente de fazer isso. Ó. Vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em nova coluna para a gente criar essa nova coluna aqui dentro. E aí vamos lá, eu quero que essa coluna seja para mim o faturamento na venda. E lembra, o faturamento na venda vai ser sempre a quantidade vendida vezes o preço unitário. Então, eu posso colocar aqui, ó, quantidade vendida, apertar o Tab, vezes o preço unitário. Só que o grande problema agora é o seguinte, se eu escrever aqui preço unitário, eu não tenho mais essa coluna de preço unitário aqui dentro da minha tabela de vendas. Só que é aí que vem o pulo do gato, que é o seguinte, lembra o que a gente fez? Para encontrar o preço de um produto na nossa tabela de cadastro de produtos, o que a gente fez para puxar o preço da outra tabela? A gente usou a fórmula related. Então, aqui dentro desse meu cálculo de faturamento, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar qual foi o preço daquele produto. Então, para eu encontrar o preço de um produto, para eu procurar essa informação na outra tabela, eu vou usar a fórmula related, beleza? Então, usei a fórmula related de novo. Qual é a coluna que eu quero pegar? Vai ser a coluna de preço unitário. Pronto. Fechei o parênteses e dei um Enter. E repara que vai dar o mesmo resultado, ó, vai dar aqui 13 mil. Se eu chegar aqui embaixo, por exemplo, e olhar um outro produto 1018, lembra que ele custava ali R$2.000, que a gente já tinha visto lá atrás? Aqui, por exemplo, ó, produto 1018, faturamento total foi R$6.000. Como que eu faço para ver se está certinho? Ó? Foram 5 vendas do produto 1018. Se foram 5 vendas, deixa eu ver aqui no cadastro de produtos, 1018. Ó, 1018 custa R$1.200. Então, qual que era a ideia? Deixa eu voltar aqui na tabela de vendas. Ó, 5 vezes 1.200 vai dar R$6.000 e assim por diante. Então, para cada linha da tabela, o que ele fez? Basicamente, ele fez o seguinte, ele olhou qual foi a quantidade vendida que estava aqui, beleza? E multiplicou, ó, vezes o preço do produto. Só que o preço do produto não está nessa tabela, está na outra. Então, ele basicamente foi lá na outra tabela, pesquisou qual era o preço desse produto aqui, e calculou para mim a quantidade vendida vezes o preço daquele produto, isso para todas as linhas da tabela. Então, repara que a gente consegue usar a fórmula related direto aqui no nosso cálculo. A gente não precisa criar uma fórmula, a gente não precisa criar uma coluna só para puxar o preço para poder calcular o faturamento, beleza? Então, vamos ver uma outra aplicação aqui no nosso cálculo. Por exemplo, se eu quisesse calcular o lucro de cada venda, como que eu calculo o meu lucro de cada venda? O lucro vai ser o seguinte, o faturamento menos os custos. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso cadastro de produtos, por exemplo. No nosso cadastro de produtos, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, nessa Smart TV. A Smart TV, a gente vende ela, a empresa vende ela por um preço de R$2.600. Só que a empresa compra ela, para depois revender, por R$1.700. Está vendo esse custo unitário? Então, é o seguinte, para cada TV que a gente vende, a gente basicamente lucra R$2.600 menos R$1.700. Então, a empresa lucra para cada televisão que ela vende R$900. Se ela vender 10 televisões, ela vai lucrar 10 vezes 900. Se ela vender 20 televisões, ela vai lucrar 20 vezes 900. E assim por diante. Então, aqui na nossa tabela de vendas, vamos tentar criar uma nova coluna que vai ser o lucro daquela venda. Então, vamos clicar aqui com o botão direito e vou criar uma nova coluna aqui embaixo. Beleza. E aqui em cima vai aparecer para a gente a barra de fórmulas, vou escrever aqui lucro na venda. Eu vou colocar o sinal de igual. Lembra, o lucro vai ser o faturamento total menos os custos totais, beleza? Então, vamos lá. Qual que vai ser o faturamento de cada venda? O faturamento vai ser a quantidade vendida
vezes o preço unitário, só que o preço unitário não está nessa planilha, está na outra. Então, para puxar a informação da outra planilha, a gente vai usar a fórmula aqui, related, e vai falar qual é a informação que eu quero pegar, que vai ser aqui, ó, o preço unitário. Pronto, apertei o tab, fechei o parênteses. Show! Só que esse aqui que eu calculei é o faturamento, quantidade vendida vezes o preço unitário. Esse é o faturamento. Para eu chegar no lucro, falta eu fazer menos os custos. Então, quais que vão ser os custos aqui da minha venda? O custo vai ser a quantidade de produtos que eu vendi vezes o custo unitário de cada produto. Então, lembra, se eu vendo um iPhone, por exemplo, por 5 mil, pode ser que eu tenha comprado ele por 3 mil para depois de revender mais caro, tranquilo? Então, os custos aqui da empresa para vender o produto vão ser a quantidade vendida, então, quantidade vendida vezes o custo unitário de cada produto. O custo unitário de cada produto vai estar, de novo, na outra tabela. Não está nessa tabela de vendas, vai estar na tabela de cadastro de produtos, que eu posso puxar a informação de lá, por exemplo, usando aqui a fórmula related, e aí eu posso puxar, então, o custo da outra tabela, colocando aqui related, e aqui dentro do parênteses, qual é a informação que eu quero pegar, que vai ser o custo unitário. Pronto, apertei o tab, para ele preencher aqui para mim o nome inteiro, fechei o parênteses e apertei o Enter. Então, basicamente, aqui a ideia é a seguinte, eu falei para ele, ó, para cada linha da tabela, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a quantidade vendida vezes o preço unitário, faturamento, menos a quantidade vendida vezes o custo unitário. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Ele falou aqui, por exemplo, vendendo 5 unidades do produto 1001, a empresa lucra 4.500. Vamos fazer a conta? Vamos ver se está certinho, ó. Cadastro de produtos. Vem aqui no cadastro de produtos. O produto 1001 é esse aqui, ó, esse primeiro aqui, Smart TV 50K. Então, lembra que para cada venda acontece o seguinte, para cada venda a empresa vende por 2.600 e compra o produto por 1.700. Quer dizer que para cada venda ela lucra R$900. Se para cada venda ela lucra R$900, lembra que ela tinha vendido 5 produtos, por exemplo. Ó, se a gente olhar aqui essa primeira linha, nessa primeira venda aqui, ela vendeu 5 TVs. Se ela vendeu 5 TVs e cada TV dava um lucro de R$900, quer dizer que ela lucrou R$4.500 ao todo, beleza? Então, essa função related ela é muito útil quando você quer fazer cálculos, quando você quer fazer contas usando informações de planilhas diferentes, tudo bem? Então, já fica muito mais otimizado para você conseguir criar vários cálculos puxando informação de uma planilha para outra, beleza? Gostou do conteúdo da aula de hoje? Lembra de comentar aqui embaixo o que você achou, deixa o seu like para ajudar a gente a divulgar mais ainda o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas, que a gente está sempre publicando conteúdo gratuito para vocês de Excel, VBA e Power BI, tranquilo? E se você gostou do conteúdo, enfim, quiser deixar alguma sugestão nos comentários, pode ficar à vontade. Se não quiser deixar sugestão, só chega aqui embaixo e comenta a nossa famosa hashtag Domingou com Power BI, já que todo domingo a gente coloca conteúdo novo para vocês aqui de Power BI no nosso canal da hashtag, beleza? 2 presentinhos que eu tinha prometido para vocês aqui no final da aula. Primeiro presente é mini curso de Power BI para você sair do zero no Power BI, aprender a importar os dados, fazer os tratamentos e já montar um relatório. E o segundo presente que eu vou deixar é um outro vídeo onde eu falo detalhadamente sobre como criar relacionamentos no Power BI e o que isso ajuda na prática, porque esse é um dos grandes poderes do Power BI, na minha opinião, que é criar os relacionamentos e poder juntar informação de várias tabelas diferentes em um único relatório, beleza? Então assiste o vídeo, assiste o mini curso para continuar aprendendo. Eu te vejo no próximo vídeo.